did you leave Brazil? Almost 1 year now, man. Meu nome é Felipe Barbosa, sou diretor do Gabriel e a Montanha, um filme que narra os últimos 70 dias de vida do Gabriel Buchmann, que é um amigo meu de infância. E fazer esse filme foi uma espécie de maneira de tentar reencontrá-lo, porque a gente havia perdido o contato, não se via há muito tempo. Como ele, eu já tinha estado na África, 2 anos antes, e compreendi esse desejo de ficar ali, talvez para sempre. Ele foi mais longe nesse desejo. Subi, 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 subi foi com alegria. Quando cheguei nas alturas, encontrei com a Virgem Maria. O filme narra esse último momento de uma viagem que duraria 1 ano ao redor do mundo, como preparação para um doutorado em políticas públicas, mas também uma viagem dos sonhos do Gabriel, que ele planejava há muito tempo, até a passagem dele no Malawi, numa montanha chamada Monte Mulanje. A gente filmou nos verdadeiros lugares que o Gabriel esteve, a gente tentou ser muito fiel a isso. E também com as pessoas que o conheceram, que não são atores, né? A gente tem uma pureza muito bonita. E depois eu tive a autorização, né, e a bênção da mãe, da Fátima, para usar as verdadeiras roupas do Gabriel. A túnica Maasai, a câmera fotográfica, o facão Maasai e as próprias sandálias, né? Na cena, né, a gente vê o cara fazendo a sandália pro João, pro pé do João, mas essa sandália ficou muito desconfortável para ele. A do Gabriel era boa. Ele sentia que tinha essa permissão. You can walk with the shoe? Of course. Run? Sure. O retrato é uma forma antiquíssima, né, de registro das personagens que fazem sentido para aquela época. Algumas dessas personagens, algumas dessas figuras permanecem até hoje, né? Platão, Aristóteles, Júlio César, enfim. O que se pensa quando se produz retratos é tentar eternizar aquela figura que fatalmente morre. E nesse sentido é que o retrato deve ser alguma coisa muito veraz, né? Alguma coisa que tenha uma verdade íntima daquela pessoa. O surgimento da fotografia substitui a pintura, né, de forma cabal nesse fazer. O retrato fotografado era 1/1000 do preço que custaria um pintor passar ali, sei lá, 2 semanas pintando um determinado personagem. Os retratos do Félix Nadar, da Julia Cameron, dos fotógrafos do tempo em que o equipamento era pesado e a obtenção dependia de um longo período de exposição, essas imagens de retratos tinham que ser muito posadas. E a genuinidade, né, a captação de um momento absolutamente preciso, de uma gargalhada verdadeira, de uma coisa assim, de um gesto, seria impossível, porque havia uma necessidade da pessoa ficar paradíssima durante pelo menos meio minuto. E era tão incrível isso porque os olhos dos retratados tinham que ser desenhados. Com a multiplicação dos aparelhos que são capazes de produzir fotografia, houve uma maravilhosa democratização da obtenção fotográfica, mas em compensação, por conta dessa facilidade, do barateamento, né, melhor dizendo, desse processo, as pessoas fazem selfies, retratos, fotografam de forma compulsiva, né? Mal comparando, seria mais ou menos como se você chegasse a um banquete com maravilhosas comidas sobre a mesa, mas você comesse 20 vezes mais do que você seria capaz de suportar. O excesso de imagens que se produz diariamente e que se veicula diariamente faz com que as pessoas fiquem um pouco infartadas, como se elas tivessem comido demais. O que é Ópera na Tela é uma ideia que tivemos alguns anos atrás, que é de usar mais a mídia audiovisual
para uma divulgação mais ampla da ópera, porque hoje a ópera, a produção de ópera é muito caro. Então a gente resolveu criar um festival onde a gente vai exibir em condições muito excepcionais, com som incrível, com um telão, com imagem magnífica, que é uma imagem de DCP, ou seja, esse formato de cinema, uma imagem perfeita. Então o que a gente montou foi uma estrutura no Parque Lage, com essa floresta, com esse palácio histórico, enfim, é um lugar muito mágico. Então, nesse contexto um pouco realmente muito especial, tem essa alquimia entre ópera, história, natureza, que funciona muito bem. E, enfim, tudo isso faz que as pessoas vivem de forma muito forte essa emoção de ópera. Bom, a gente gosta de todas as produções, trazemos principalmente produções europeias, então temos várias produções da Ópera de Paris, Barcelona, Madrid, Milão. Temos uma apresentação também bem especial de La Bohème. La Bohème é a ópera mais popular da história da ópera. E outro destaque eu falaria é o Dom Carlos, que está sendo apresentado agora em Paris. Dom Carlos, que é uma das obras mais fortes e lindas do Verdi. No caso, é com Jonas Kaufmann, que hoje é o tenor mais famoso do mundo. É certo que a ópera sofre de um preconceito. Não? Se perguntar para alguém, você gosta de ópera? Ele fala, não, mas você já viu uma ópera? Não. Então, tudo isso é uma dificuldade para impor esse tipo de manifestação. E estamos bem felizes de ficar já no terceiro ano. A gente, ano passado, chegou a quase 10 mil espectadores. Uma vez que as pessoas sabem e vão, descobrem essa forma de descobrir, de viver a ópera, nossa, as pessoas voltam todo dia, porque elas acham que, como falam, eles sempre falam, mas isso é um presente de Deus, obrigado. V'entrar con voi pur ora, ed I miei sogni usati, e I miei sogni miei. Viva cultura! O Festival Anota, na verdade, ele é uma herança de um projeto chamado Oi Novo Som. A gente fazia, na época, assim, uma espécie de MySpace brasileiro, que tinham várias bandas. E esse ano a gente tem uma novidade, a gente quis trazer alguma coisa de novo para esse projeto. E a ideia é justamente pegar um show novo, baseado no encontro entre dois artistas, né? Duas sonoridades que não necessariamente são complementares, às vezes são encontros muito inusitados, muito inéditos. O que eu acho de mais interessante dentro do projeto ao longo desses anos foi perceber que mesmo diante de uma série de mudanças que a música e o negócio da música experimentou na entrada da internet, quanto que ela virou de cabeça para baixo esse negócio, as gravadoras, quanto que hoje a gente tem um outro modelo de gerenciamento de carreira, um contato muito mais direto com os fãs, cortando intermediadores, uma facilidade incrível de você gravar, quanto que você vê como que, independente de como que o mercado da música ele tá, se está ruim, se está bom, a gente continua tendo sempre uma criação musical intensa. E que mostra, né, que a música ela tem um infinito de possibilidades, né, realmente um infinito.